Vamos lá, pessoal. Continuar aqui nossa resolução de exercícios. Eu acho que eu parei na questão 19. Se não for, vocês me dizem. E agora nós vamos para a questão 21, que são as questões relacionadas à dilatação. Ok? Questão 21. Dilatação térmica. O que é que ele diz? Qual o aumento de comprimento que sofre uma extensão de trilhos de ferro com 1000 metros? Então, ó, comprimento inicial, 1000 metros. Ao passar de 0 graus para 40, então, temperatura inicial 0 graus, temperatura final 40 graus. Vamos lá. Sabendo que o coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é de 12 vezes 10 a menos 6. Então, alfa é 12 vezes 10 a menos 6. Ele quer o aumento de comprimento, enquanto aumentou. Então, vamos para cá. L é igual a LO, que multiplica 1 mais alfa delta T. L é igual a 1000 vezes 1 mais 12 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura final menos a inicial. Então, vou ficar com 40 menos 0, que é igual a 40. Então, L vai ser igual a 1000 vezes 1 mais 12 vezes 4, 48, é só aumentar um 0, 480 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá, L vai ser igual, vamos fazer daqui um chuveirinho, tá certo? Chuveirinho aqui, choveu aqui, aí vai molhar aqui embaixo, ó, 1000 vezes 1 dá 1000, mais 1000 vezes 480, é só aumentar ali 3 zeros, vai dar 480.000, vezes 10 a menos 6. L é igual a 1000. 10 a menos 6, 6 casas. Ó, a vírgula vai estar aqui. Nós vamos passar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vem para cá. 0,48. Então, o comprimento final vai ser de 1000,48 metros. Só que ele pediu enquanto aumentou. Quanto aumentou? Delta L, L menos LO. Delta L vai ser igual a 1000,48 menos 1000. Então, o que aumentou foi 0,48 metros. Se transformar em centímetro, vai dar 48 centímetros. Só isso. Vamos lá, questão 23. Questão 23. Entre dois trilhos consecutivos de uma linha férrea, deixa-se um espaço apenas suficiente para facultar livremente. Ó, lembra que eu falei nisso na aula, né? Para facultar livremente a dilatação térmica dos trilhos de 20 graus até a temperatura de 50. Quando essa temperatura inicial for de 20 e a temperatura final for de 50. O coeficiente de dilatação térmica linear do material dos trilhos é 1 vezes 10 a menos 5. Coeficiente linear, 1 vezes 10 a menos 5. Cada trilho mede 20 metros a 20 graus. Então, comprimento inicial, 20 metros a 20 graus. Qual o espaço entre os dois trilhos consecutivos na temperatura de 20 graus? Qual o espaço entre os dois trilhos quando a temperatura for de 20 graus?
Qual o espaço entre dois trilhos consecutivos na temperatura de 20 graus? Então vamos ver aqui, o comprimento final vai ser LO vezes 1 mais alfa delta T. Então L vai ser igual a 20 vezes 1 mais 1 vezes 10 a menos 5, vou colocar só o 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, final menos a inicial, 30. Então L é igual a 20 vezes 1 mais 30 vezes 10 a menos 5. L é igual, choveu aqui, 20, choveu aqui, 600, vezes 10 a menos 5. Então, L é igual a 20 mais 10 a menos 5, são 5 casas. Vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, a vírgula vem para cá, 0,006 metros. Então, L é igual a 0,20, não, estou errado aqui, 006 metros. Tá certo? Esse é o comprimento final. A 50 graus. Ok? Como são dois trilhos, isso aqui vai se dividir pela metade. Então, no caso, a distância entre os dois trilhos, distância entre os dois trilhos, tá certo? Quando se aumentou a temperatura, era de 0,06. Passou para 50. Como os dois vão aumentar, vai ser 0,012. 0,6 com 0,6, 0,12. Então, a distância a menos 20 vai ser de 0,012 metros. Tá certo? Porque se são dois trilhos e os dois vão aumentar, então essa distância vai para esse valor aí. Vamos para a questão 25. Questão 25, deixa eu apagar esta tela aqui. O que é que nós vamos ter na questão 25? Ele diz que uma barra de ferro, questão 25, uma barra de ferro tem a 20 graus, temperatura inicial 20 graus Celsius, um comprimento igual a 300 centímetros, comprimento inicial 300 centímetros. O coeficiente de dilatação térmica linear do ferro vale alfa é igual a 12 vezes 10 a menos 6. Determinar o comprimento da barra a 120, temperatura final 120 graus. Qual o comprimento final quando a temperatura passar para 120? Olha, variação de temperatura, final menos a inicial, então a variação vai ser de 100 graus. L igual a LO vezes 1 mais alfa delta T. L igual a 300 vezes 1 mais 12 vezes 10 a menos 6 vezes 100. Variação de temperatura. 300 vezes 1 mais 12 vezes 100 dá 1.200 vezes 10 a menos 6. L é igual, fazendo chuveirinho, choveu aqui, 300 vezes 1, 300, mais 3 vezes 12, 36, aumenta 2 zeros mais 2 zeros, 4 zeros, vezes 10 a menos 6. 300 mais 6 casas, daqui para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, a vírgula vem para cá, 0,36. Comprimento final, 300,36 centímetros.
Isso aqui é o que ele pediu, né? Determine o comprimento da barra quando ela tiver a 120. Então ela vai medir 300,36 centímetros. Ok? Então deixar aqui para a próxima aula, questão 27, tá certo? E, como eu falei, vamos fazendo as questões pares, as ímpares são minhas, tá certo? E, à medida que eu for, já na próxima aula eu já dou um assunto novo, mas a gente continua na resolução desses exercícios, depois eu vou montando material para isso, ok? Então, boa aula, bons exercícios, bom treino. Até a próxima.